Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de contos, mais contos, né? O pessoal gosta muito de contos. Vamos falar de contos, só que hoje contos argentinos, nossos amigos argentinos, hermanos. Vamos falar do grande escritor argentino, claro, Jorge Luis Borges, que lá nos anos 40, né? Grande leitor de Edgar Allan Poe e outros grandes contistas, né? Nós temos grandes contistas na história, Edgar Allan Poe, o Maupassant, o Chekhov, né? Assim, grandes escritores que condensaram essa forma. Na Argentina tem Cortázar também, né? Cortázar na Argentina. São autores de narrativas curtas, mas a gente prende do início ao fim. Assim como a poesia tem um haikai, né? Na prosa você tem um conto, onde você resume uma grande novela, um grande romance em poucas linhas, né? Poucas páginas. Ou você tem um microconto, né? Então você tem grandes escritores, né? Nessa linha de contos. Tem o Kafka, também influência aqui para o Borges, né? No Brasil tem Machado de Assis, tem o Luiz Vilela, tem o Noel, tem o Rubem Fonseca está na lista também, o Daldo Trevisan, né? O Vampiro de Curitiba. Então vamos ler aos poucos, né? Esses autores todos. Com certeza o Rubem Fonseca está na lista aqui. Nos próximos dias aí vai rolar alguma coisa do Rubem Fonseca, né? Alguns contos, alguma coisa de romance. Bem, vamos voltar ao Borges. Então tá aí, né? Borges, então essa galeria fantástica de contistas, né? Borges é um destaque porque ele trabalha muitos temas, assim, além da narrativa, né? Você tem uma narrativa, tem uma história ali, protagonista, antagonista, tem algumas paródias de conto policial, né? Assim, bem no estilo de Allan Poe. Mas o Borges ele introduz aqui questões assim, metalinguísticas, né, metanarrativas, em que uma narrativa está falando de narrativa, né, em que um livro está falando de livros, e ele coloca muitos livros aqui que nem existem, né, então ele te engana direitinho, porque muitas vezes dá referência de livros que não existem, ele inventou, né, enciclopédias que não existem, livros que não existem. Então há 20 anos atrás, quando eu comecei a ler Borges, 20 anos atrás comecei a ler o Borges, eu tinha maior dificuldade de entender que referências eram essas, né? Está inventando, né? Está inventando, porque algumas são reais, alguns autores existem mesmo, e outros ele inventa, né? Para poder dar uma certa carteirada na história, né? De que existe mesmo esse autor, né? Daquele argumento assim de autoridade, né? Um conto precisa de um argumento de autoridade. Então os contos do Borges assim, são vários estilos, né? Assim, se tem primeira pessoa, terceira pessoa, tem uma pessoa, a narração em primeira pessoa falando de uma outra pessoa, né? E este livro aqui ele é separado em duas partes, né? Você tem 16 contos. Então você tem 16 contos, 7 mais 9. A primeira parte é o Jardim de Veredas que se bifurca, 1941, e Artifícios, 1944. Esses textos foram publicados primeiro em periódicos, né? Revistas, jornais, etc. E aqui foram reunidos. E depois desse livro, né? Tempo depois, ele publicou o Aleph. O Aleph, que é aquela primeira letra do alfabeto hebraico, né? Dos judeus. Interessante que ele gosta muito desses temas assim, do judaísmo, Cabalá, né? É interessante essas coisas de mitologias, misticismo árabe. O Aleph é de 49, né? Então, ou seja, tem essas narrativas de 41, 44, 49, que são o conjunto. E tem o Livro de Areia, né? O Livro de Areia, deixa eu ver aqui a data do Livro de Areia. Então, ele tem vários livros, né? Do Borges, assim, para a gente comentar. O Livro de Areia tem a edição de 75, né? Então, bem depois. Então, aí, não vou resumir os contos, né? Porque imagina ficar aqui uma hora só resumir um conto dele, né? Mas tem aqueles contos assim de geografia bizarra, né? De lugares estranhos, né? E principalmente de conhecimentos enciclopédicos, né? A própria Biblioteca de Babel, né? A Biblioteca de Babel seria o universo, né? Ou seja, um conjunto de conhecimento concentrado em que quem terá a capacidade de decifrar, né, juntar esse conhecimento. Então ele trabalha muito essa parte, e o sonhador também, né? As ruínas circulares são aquela uma coisa meio magia, assim, meio Lovecraft, né? Em que o homem pensa em criar um ser a partir de um sonho, né? E ele vai sonhando parte desse sonho, de um sonho dentro de um sonho, e ele crê que sonhando ele vai influenciar a realidade, e aí depois no final, possivelmente ele também é um sonho de alguém, né? Ele também é um sonho, alguém está sonhando esse ser que está sonhando outro ser. Então é uma coisa assim, meio espelhos, né? A questão do Borges fala muito disso, das questões dos espelhos em que as narrativas vão se duplicando. Por exemplo, narrativas em que ele fala da própria narração, de narrar, né? Então quando ele fala aqui do Pierre Menard, o Pierre Menard é uma paródia total, porque é um cidadão que quer escrever o Dom Quixote, né? O Dom Quixote de La Mancha,
E aí, assim, tipo, para escrever o Don Quixote, ele tem que ser o Cervantes, né? Para escrever o Don Quixote. Então, por exemplo, eu quero escrever o Hamlet. Eu tenho que ser o Shakespeare, né? Então, assim, eu tenho que entender a época do Shakespeare, eu tenho que pegar a linguagem, tenho que escrever igual o Shakespeare. Ou seja, para mim escrever o Hamlet, eu tenho que me tornar um Shakespeare para escrever o Hamlet. Então, o Menard, o Pierre Menard, que é um francês, né? Se não me engano, é o Pierre Menard, um francês. E ele tem uma obsessão de entender o espanhol a tal ponto, né? A cultura espanhola do século XVI, né? Tal. Conhecer essa cultura que gerou o Don Quixote. Então ele quer escrever, e ele quer escrever o Don Quixote, né? Então, ou seja, é impossível, né? Mesmo que você pode fazer uma versão do Don Quixote, mas ele quer escrever o Don Quixote. Só o Cervantes seria possível, né? Só o Cervantes seria possível escrever o Don Quixote. Outra pessoa, na mesma época, escreveria um livro semelhante ao Don Quixote, né? Então, umas coisas assim. E tem na parte 2 aqui, outro fantástico conto, que é o Funes, o Memorioso, né? Memorioso seria um cidadão assim, cheio de memória, né? Memorioso, ele guarda todas as memórias. Imagine que você não conseguisse deletar as suas memórias, né? Então seria uma tortura, porque você lembraria tudo que você fez ontem, e ontem você lembraria tudo que você fez antes de ontem, né? E para lembrar um dia inteiro, você gastaria um dia inteiro. Então a vida seria impossível, né? Ainda bem que a gente esquece, né? Porque se você tivesse uma memória que fosse tipo gavetas, né? Que você fosse guardando, seria impossível você articular essas gavetas entre si, que é o que faz, por exemplo, o pensamento. O pensamento faz abstrações, né? Então, por exemplo, quando o cara fala assim, ó, as folhas de uma árvore, né? Esse conceito de árvore é complicado, porque cada árvore é uma árvore para ele. Ele não consegue pegar todos esses seres que nós chamamos, esses entes que nós chamamos de árvores e transformar num conceito chamado árvore, né? Porque cada árvore para ele é uma coisa diferente. Ele consegue ver as flores da árvore, as raízes, o caule é diferente. Só que você cria uma abstração de uma coisa chamada árvore, né? Que tem raízes, tronco, folhas, frutos. E fala, isso é árvore. E aí, com vários objetos, você relaciona e chama de árvore, né? Mas se você vê cada objeto com sua individualidade, é impossível falar que esse ser é árvore, esse ser é árvore, esse ser é árvore, sendo que são seres distintos, né? Então agora a gente fala ser humano. Ora, ser humano, A é ser humano, B é ser humano, C é ser humano. Mas isso é abstração, porque cada ser humano é um ser humano, né? Então, se eu falar que o A é um ser humano, como é que eu posso dizer que o B é um ser humano? Tem que dar outro nome, né? Mas como eu faço abstração? O ser humano faz isso, isso e isso. Então, logo ele é um ser humano, né? Então a gente considera que um ser humano é aquele ser capaz de pensar, né? Capaz de ter consciência. Aí um dia eles criam um robô que vai ter igual o ser humano, né? Vai ter perna, cabeça, braço, e vai pensar igual o ser humano. Então aí já, entendeu? Então essas ideias de conceito, ou seja, o que resume o ente, é um problema se você tem uma memória completa, porque você vai ter a memória de todas as árvores, de todas as pessoas. Como é que você vai fazer uma abstração desses seres e dizer, né? Este é o conceito de pessoa, este é o conceito de árvore, este é o conceito de etc, entendeu? Então é uma questão assim, e o rapaz ele é assombrado pelas próprias memórias, porque ele lembra de tudo, então ele não consegue esquecer, e ele não consegue pensar porque ele não consegue fazer abstração, né? Tudo para ele é muito real, ele lembra tudo. Por exemplo, para lembrar um dia, ele gasta um dia, né? A gente fala, o que eu fiz ontem? Aí você resume, né? Ontem eu saí tal hora, eu almocei tal hora, depois eu cheguei e deitei tal hora. Pronto. Então eu fiz um resumão aqui. Agora imagine que eu ficasse aqui relembrando tudo que eu fiz ontem, né? E eu soubesse tudo que eu fiz ontem, que eu não lembro mais o que eu fiz ontem. Então eu ficaria hoje o dia inteiro lembrando o dia de ontem. E amanhã eu lembraria o dia de hoje lembrando o dia de ontem, né? Ou seja, então é uma tortura completa a memória. Então, ou seja, esse excesso de informações, que é o que tem na biblioteca de Babel, a mesma coisa. É um excesso de livros, quantidade de combinações de livros. Muda uma combinação de letras, já é outro livro, né? Então, imagine todos os livros que ainda não foram escritos. Então, lembro muito aquela, eu acho que foi inspiração para aquela Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite, né, que a gente leu, daquele britânico, que mostra as possibilidades de uma vida. Então a pessoa chega lá, aí qual é a possibilidade da sua vida? Se eu tivesse casado, se eu não tivesse casado, se eu tivesse trabalhado, se eu não tivesse trabalhado, se eu tivesse mudado para Paris ou não, né? Então ali são as combinações de narrativas que criam a Biblioteca de Babel, né? E lá no livro, né, esse livro mais moderno aqui da Biblioteca da Meia-Noite, seriam as possibilidades de uma existência humana factível, né? Ou seja, dentro das possibilidades da sua vida, o que você teria feito, quais escolhas, e cada escolha gerando outras possibilidades, etc. Então você tem vários livros, né, que são as possibilidades da sua existência. E aqui na Biblioteca de Babel tem as possibilidades da própria escrita. Então se mudou uma ordem de palavras, uma ordem de letras, já é um outro livro, né? Então as combinações são
assim, infinitas, né? Igual o livro de areia, que é um outro conto que mostra isso, né? Você vai abrir no livro e aí você encontra outro livro e aí o livro é de areia, né? Ou seja, ele vai contar os grãos de areia da praia, né? Então as folhas deles são feitas de areia e você abre, né? Num capítulo, depois você abre, você não lembra mais do capítulo que você estava, já é outro capítulo de outro livro, né? Então seria igual hoje você tem um livro notebook, né? Assim, os livros que você pode ler, o e-book, né? Leitor de e-book, você tem ali 500 livros, né? Então você vai abrindo, esse livro só armazena, essa edição só armazena ficções, né? Mas se você tem um aparelhinho que você pode baixar vários livros, você tem um aparelho de 500 livros. Então o livro de areia seria isso, ou seja, uma quantidade de livros dentro do condensamento de um livro, enquanto que num livro de papel você só tem um livro, né? Ou seja, se você tivesse um aparelho para ler 500 livros num livro, seria semelhante a esse livro de areia, que são as combinações de livros, né? São as combinações de livros que você tem justamente das possibilidades de escrita. Então mudou um alfabeto, fora os alfabetos, né? Imagina, você vai fazer uma combinação de biblioteca de Babel para cada alfabeto. Daí você tem a biblioteca de Babel para o alemão, para o árabe, para o grego, para o russo, né? Então, ou seja, é interessante que o universo seria então o conjunto desses livros, a biblioteca universal, né? Ou seja, é tipo aqueles registros acásticos da gnose, né? Que você, todas as possibilidades de memória, de lembrança, de existência estão armazenadas numa biblioteca universal, né, em que vibrações, né? Então, e aí algumas pessoas conseguem acessar a caixa, né, os arquivos acásticos, que seria essa biblioteca universal. Então o Borges, que é um cara que trabalha com labirintos e espelhos, né? Ele lembra que ele trabalha como bibliotecário, né? Ele trabalha na biblioteca lá. Então ele tinha acesso a essa quantidade de livros e justamente pensar sobre isso, né? Inclusive a questão da metáfora do labirinto sempre tem, né? Por exemplo, o cara está lendo um livro chamado O Deus do Labirinto, né? Então sempre tem essas questões assim, de labirinto, espelho, duplicações, né? Um conto falando de outro conto, um livro falando de outro livro, né? Alguém que fala um livro comenta, mas no outro livro diz isso, tem uma versão desse livro, aí seguinte, que é uma coisa que influenciou justamente o Umberto Eco, o Ítalo Calvino, né, dois italianos, a fazer esse tipo de literatura também, que é o enciclopedismo, né, a literatura altamente enciclopédica, altamente estilística, em que você tem um estilo dentro de um estilo, né. Então, por exemplo, lá no O Pêndulo de Foucault, o Cemitério de Praga, que nós vamos ler do Umberto Eco, tem muito isso, né? Essas várias teorias conspiratórias, esses vários grupos, seitas, né? Que também está aqui, né? Então aqui o conto policial aqui, né? Ele vai A Morte à Bússola, o policial aqui, o conto policial, ele vai desvendar, né, os crimes, o antagonista, e no final ele é um das vítimas, né? Ele estava também, o próprio policial é uma das vítimas, né? Ele vai no final encontrar o próprio fim, né? Então tem umas coisas assim de labirintos, de replicações da realidade, né? Duplicações da realidade, espelhos, né? Paródia de conto policial, paródia de contos sobre seitas, sobre teologia, né? Então ele adora discutir filosofia, teologia, metafísica, cabalá, gnose, tá tudo aqui, né? Ou seja, então é muita erudição, né? É difícil resumir um conto desse porque é pesado de erudição, entender as referências, as ironias, as inversões que ele faz na narrativa, né? Então é basicamente as impressões de leitura. Um ou outro conto, com certeza eu vou comentar quando eu for comentar outros livros que ele influenciou, tipo Umberto Eco, Ítalo Calvino, né? Com certeza, alguns, né, que eu já destaquei aqui, que por exemplo, Pierre Menard, Biblioteca de Babel, Fundos Memoriosos, A Morte à Bússola, né? Só para citar alguns desses contos, né? Porque neste livro são duas partes e são 16 contos, né? Então 16 contos, né? Muita coisa, Setafens, ele gosta dessas questões, né? Umberto Eco também gosta, lá por exemplo na Ilha do Dia Interior, né, do Umberto Eco, ele também faz umas paródias dessa questão do Judas, né? Judas foi destinado a trair, né? Ele tinha escolha de não trair, né? Então Judas traindo, né? Será que ele fez um bem à humanidade? Porque aí Jesus foi crucificado e aí Jesus deu a vida a favor da humanidade, então tinha que ter um Judas para trair Jesus. Então umas questões assim, Judas poderia ter se arrependido, né? Judas estava destinado desde ser para ser o traidor, né? Então, ou seja, ele não teria nenhuma forma de penitência para o traidor. Pô, mas se ele estava destinado, já estava no plano de ele ser o traidor, então ele não teve escolha, né? Então que responsabilidade ele tem no plano em que ele é o traidor, né? Então ele gosta dessas questões teológicas, né, que impressionantemente, né, estão até hoje aí nas discussões, né? Alguém precisava trair, estava destinado a trair, ele poderia ter se arrependido de trair, ele poderia não ter traído, não, eu tenho a vontade soberana de não trair,
Mas se ele já estava no plano dele, alguém tem que trair, né? Então foi aí, coube a ele, né? Fazer esse papel da traição. Então as questões assim que tem lá Humberto Eco, que pega os mesmos temas, né? Interessante essas questões assim, como né? Você pega uma linha assim, de Allan Poe, pega o Boys, Cortázar, depois você chega lá no Humberto Eco, no Ítalo Calvino, né? Então fica a dica de leitura, vamos voltar depois a alguns contos do Ficções do Jorge Luis Borges, ok? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.